Bom dia, graças e paz. Privilégio a gente poder estar aqui hoje de manhã, rendendo graças ao Senhor. Eu queria, antes da gente mencionar aqui a palavra, lembrar de algumas coisas que nós oramos durante essa semana, né? E agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Então a gente pediu a semana passada a oração lá no nosso coletivo, no grupo, pela aquisição do seguro da igreja, né? A igreja aqui, para funcionar, precisa ter um seguro, então isso foi conseguido, então nós queremos agradecer a Deus por isso. Ontem nós tivemos o nosso primeiro evento, e nós oramos para que esse evento fosse um tempo bom. Estavam com medo da chuva, e não choveu, só foi uma garoinha ali para se refrescar um pouquinho no final, né? E foi muito bom. A gente teve pessoas que vieram aqui, nos visitaram, então nós queremos agradecer a Deus. A gente lembra muitas vezes do que pedir, e às vezes quando a gente recebe, a gente é meio filho ingrato, né? A gente pede, aí recebe, a gente deixa quieto, não fala mais nada. Então nós queremos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Então vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a sua bênção sobre nós aqui e agradecendo por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, nos nossos corações. Senhor, muito obrigado pela semana que o Senhor nos deu, o Senhor nos abençoou. Nós te bendizemos porque aquilo que buscamos ao Senhor em oração, o Senhor foi bondoso em algumas coisas conosco. E nós somos muito gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelas vidas que passaram aqui ontem no nosso evento. Obrigado pela questão que estávamos orando para que a gente pudesse ter o seguro, para termos aqui o nosso culto, que as pessoas aqui podem vir. Nós louvamos o Teu nome. Em tudo rendemos graças ao Senhor. Sabemos que tudo é para o Senhor e pelo Senhor. E se não for o Senhor, não tinha nem motivo de a gente estar aqui. Então hoje a gente veio aqui para louvar o Senhor, para agradecer o nome do Senhor e para fazer, ó Deus, com que o nome do Senhor seja glorificado. Que a Tua palavra, Deus, aqui chegue em vários lugares, nos corações, e as pessoas sejam edificadas para a glória do Teu nome. Fala conosco por meio da Tua palavra. Nós somos seres que precisam do Senhor. Nós precisamos da palavra do Senhor no nosso coração. Então hoje eu clamo ao Senhor, fala comigo, fala com os meus irmãos que estão aqui, fala com aqueles que estão online, com aqueles que ainda ouvirão essa mensagem em um momento oportuno, na internet, que seja o Senhor a tratar em nossos corações. Tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor, os nossos pecados e abre os nossos olhos, ó Deus. É o que te pedimos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós caminhamos aí na carta de Paulo aos Efésios e hoje eu quero convidar você para a gente ler o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9, né? Então, nós estamos usando a NAA, a nova versão atualizada, né? E ela diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém
Segura aí. Amém. Então chegamos aqui no capítulo 2, e como a gente viu já nos últimos 2 cultos do capítulo 1, nós vimos que Jesus Cristo é o grande presente para os povos. E ele é o centro de toda a carta que o apóstolo Paulo escreve. Paulo deseja escrever Efésios que os seus leitores entendam que nada existe fora de Cristo e que a igreja é guardiã dessa grande revelação. Por isso, nós não devemos esquecer, como vimos na semana passada, a poderosa, ou melhor, a gloriosa força de Deus na sua graça que age em nós. É assim que Paulo diz. Não é só a graça de Deus, mas é a gloriosa graça, é a poderosa graça de Deus que existe em nós. A dinâmica, então, na carta de Efésios, no capítulo 1, 2 e 3, que nós vamos ver aqui, é tudo aquilo que Cristo é e tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então, Paulo vai ser, assim, muito enfático nisso. Quem é Cristo? O que ele fez, a sua obra redentora, e o que é que ele faz por mim, por você, e através de mim, de você, como crentes em Cristo Jesus. Já no capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo começa a mostrar aquilo que nós devemos fazer por estarmos em Cristo. Então nós aprendemos no capítulo 1, 2 e 3 o que Deus faz por nós e em nós, e no capítulo 4, 5 e 6 nós somos convidados. Agora, põe isso em prática. Você precisa viver aquilo que você tem aprendido a respeito de Deus. E esse trecho que nós vamos ver hoje, ele está dentro de um trecho maior da carta de Paulo. Mas não dá para pregar, porque a gente não tem culto de 4 horas que nem na África, você pode ficar pregando, você entendeu? Então a gente tem que ficar dividindo para a gente poder pregar. Então o trecho que nós vamos ver hoje, ele está dentro de um trecho maior, que é do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 13. E o que Paulo quer ensinar do capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 13? A ênfase que nós vamos ver é o seguinte: nós estamos em Cristo. Então, nesse período, nós vamos ver, em Cristo fomos vivificados e identificados como seu povo. Então, Paulo vai tratar isso com a igreja. Em Cristo, vocês agora têm vida, e agora vocês são identificados como um povo de Deus. É isso que vocês precisam aprender a respeito de Deus. E vale lembrar que o apóstolo Paulo está dando muita ênfase aqui em Cristo, reformulando a doutrina de Cristo, reensinando, porque lembra, ele ficou 3 anos nessa igreja, quando ele passou por lá. Por quê? Porque já havia algumas heresias percorrendo a Ásia, as igrejas. E uma dessas heresias que percorria as igrejas eram os judaizantes. E o que os judaizantes faziam? Eram aqueles que diziam estar na igreja, mas eles falavam mais ou menos assim: Cristo salva, mas você precisa fazer isso, 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 isso. Nós temos algumas religiões hoje no mundo que são adeptas a isso. Por exemplo, Cristo salva, mas você precisa guardar o sábado. Cristo salva, mas você precisa fazer promessa, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Cristo salva, mas você precisa ser boa pessoa, fazer boas obras e tal. Então veja, todas esse mas, depois que Cristo salva, é heresia. Porque a mensagem do Evangelho é Cristo salva, ponto. Não precisa um mas. Não tem um mas para Cristo nos salvar. Cristo decidiu nos salvar. É o que nós vamos ver aqui hoje. E ele fez isso em si mesmo, a partir de si mesmo. E toda a obra foi feita por ele mesmo. A nós não foi pedido nada para ser salvo. Eu não preciso acrescentar nada para que Cristo me salve. Toda a obra foi feita por meio de Cristo. Então, quando você ouvir uma doutrina, Cristo salva, mas você precisa
fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa agir desta maneira. Saiba que você está vivendo ou está sendo ensinado em uma heresia, algo que não é de acordo com as Escrituras. Outra coisa que existia aqui nesse tempo de Efésios eram alguns que ensinavam o gnosticismo, que Deus nunca poderia se tornar um homem, porque a matéria física e a matéria espiritual de Deus nunca poderiam estar juntos. Então, o gnosticismo ensinava que era impossível Jesus ser Deus. Dentro dessas doutrinas, por exemplo, nós temos hoje uma ramificação muito forte, que as pessoas entendem que são cristãos que falam isso, que são aqueles que dizem que Jesus é menor que Deus. Então, quando você ouve a doutrina de alguém que ensina que Jesus é menor que Deus, isto é uma heresia. Então, Paulo está escrevendo para as igrejas, principalmente para a igreja de Éfeso, mas essa carta ia rodar a igreja da Ásia Menor, para mostrar para eles o seguinte: não titubeiem na fé. Nós estamos em Cristo, precisamos viver em Cristo, Cristo fez tudo por nós, Cristo é Deus, como nós vimos aqui a semana passada a respeito da Trindade, e é desta maneira que você precisa guardar a fé que você tem. Então hoje eu quero que a gente perceba algumas coisas aqui nesse texto. Primeiro, a gente precisa entender que Paulo começa dizendo: Ele nos deu vida. Por que Ele nos deu vida? Porque a gente estava morto. Então, Paulo faz questão de anunciar duas grandes verdades aqui, nesse primeiro verso. A primeira verdade é: Ele nos deu vida. Ou seja, a verdade mostra que a ação de dar vida está em Deus e não em mim. Foi Ele que quis dar a vida. Ele é o autor do grande milagre. É Ele quem executa. A ação do verbo é dele. Ele que veio para que eu tivesse vida. Ele que resgatou a mim para que eu tivesse vida. Ele que tinha e tem o poder de me dar a vida. Então, quando nós lemos esse texto, fica muito claro que Paulo quer que você identifique quem que é o autor da vida. Ele, não eu. A vida não pode vir por meio de nenhum outro. Ele não disse: olha, um anjo deu a vida, ou um arcanjo deu a vida, um santo deu a vida. Ele disse: não, foi Ele que nos deu a vida. Eu não sei se vocês lembram, devem se lembrar da historinha de Lázaro, registrada no capítulo 11 de João. Lázaro era um amigo de Jesus. E ele morreu. E Jesus disse aos discípulos que deveria ir lá visitar Lázaro, porque Lázaro já estava morto. E aí os discípulos disseram para ele: mas o que adianta a gente parar tudo aqui agora para ir no cemitério? Não adianta isso. Isso é inconcebível. Vamos continuar a pregar aqui, vamos continuar a fazer o que nós estamos fazendo. Lázaro já foi, como diz os outros, já passou dessa para melhor. Será que os discípulos achavam que Jesus queria ir lá colocar flor no túmulo de Lázaro? Porque eles não entendiam o que poderia acontecer. E quando Lázaro chega, uma das irmãs de Lázaro vai até Jesus e diz assim, a Marta, né, ele está morto. E aí Jesus disse: eu sei. E aí Marta disse: se o senhor tivesse aqui vindo antes, se o senhor tivesse atrasado, pode ser que ele estivesse vivo. O senhor podia curar o Lázaro. Aí Jesus olha para ela assim: mas você não confia em mim que Lázaro pode viver? E aí Marta lembrou da lição que Jesus tinha dado, da ressurreição dos mortos. E aí ela diz: eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse para ela: não, peraí, quem crê em mim viverá. E ela fica confusa. E Jesus continua indo para o cemitério.
chega no cemitério, Jesus chora. E aí o pessoal entende, ele queria vir aqui para chorar. Porque Lázaro era um amigo de Jesus. E era isso que ele veio fazer aqui, ele veio chorar a morte do seu amigo. Mas naquele momento, a Bíblia diz que Jesus olhou para os que estavam ali e disseram para ele, tire a pedra do túmulo. E alguns, não, a irmã de Jesus, de Lázaro, disse, não, Senhor, ele já morreu há mais de 3 dias, já está fedendo, vai ser uma vergonha o Senhor mandar tirar a pedra agora. Jesus disse, não, tira a pedra. E aí ele faz uma oração e ele diz assim, Senhor, para que creiam que o Senhor é e quem eu sou. Lázaro, vem para fora. E Lázaro levanta, vem para fora. E todos ficam maravilhados. E aí Jesus diz para as pessoas, ajude Lázaro a tirar os panos que estão nele. Porque depois de 3 dias morto, Cristo ressuscitou. Por que essa história está na Bíblia? Essa história está na Bíblia para vocês aprenderem que quem traz vida aos mortos é Deus. Essa história está na Bíblia para trazer reflexão para nós que somos nós os mortos e que Deus é aquele agente que vai trazer a vida. Essa história é uma metáfora que Jesus fez com todo ser humano, morto em sua natureza pecaminosa. Veja, Lázaro não podia clamar por socorro, Lázaro não podia responder em fé. Ele estava totalmente à mercê do que um outro fizesse em seu favor. Assim são aqueles que andam nessa vida sem Cristo, eles estão mortos, eles não podem responder em fé. A natureza deles é totalmente pecaminosa. E eles precisam que alguém os socorra. E só tem um que pode dizer para os mortos, vem para fora. É Ele que nos dá vida. Nós também não podíamos fazer nada na situação em que vivíamos. Mas Deus nos deu vida nele. Como diz o versículo 5 que nós lemos aqui. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Eu não podia fazer nada. Cristo, então, fez por mim. Primeira verdade, então. Ele nos deu vida. Segunda grande verdade. Estávamos mortos. A segunda verdade alentada aqui por Paulo é a condição humana de pessoas que estão mortos. Logo, nós precisamos perguntar, por que estávamos mortos? Por que Paulo diz que nós, e esse povo de Éfeso aqui, era morto e agora está vivo? Aí a gente precisa pegar alguns outros textos para pensar sobre isso. Porque Paulo não está falando de uma morte física, mas ele está falando da morte espiritual. E quando ele vai escrever lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz, o salário da morte é o pecado. Ou melhor, o salário do pecado é a morte. Então, quando Paulo informa para nós, no capítulo 6, versículo 23, de Romanos, ele está dizendo o seguinte, todos estão mortos, porque todos pecaram. Não existem absolutamente ninguém neste mundo que está vivo, porque todos passaram pelo pecado. Então, se nós formos olhar hoje para uma criança que acabou de nascer, adivinha? Ela está morta. Espiritualmente, ela está morta. Se você olha para uma criança bonitinha, correndo no parque, lá com 3 aninhos de idade, brincando daqui e dali, você olha para ela e adivinha? Ela está morta. Se você olhar para uma pessoa de 15 anos,
forte, bonito e tal, o que ele é? Morto. Se você olhar para um idoso, morto. Mas que sentido de morte é esse? É a morte que todos nós tivemos lá no Éden. Quando o pecado de Adão e Eva trouxeram sobre nós a morte espiritual e nós carregamos ela por toda a nossa história. Todo ser humano está morto. É isso que Paulo diz. E aí ele diz que isso acontece com todos até o momento em que nós encontramos Jesus. Então não existe nenhum ser humano vivo, a não ser aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz à igreja, lembra? Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Nós vivíamos antigamente como os mortos, mas agora a gente tem vida. Então quando nós olhamos para o mundo todo, para as pessoas sem Cristo, elas estão mortas, espiritualmente falando, e vão continuar mortas até o dia que Jesus Cristo tocar as suas vidas e elas puderem ser resgatadas. Mas se nós estávamos mortos, nós precisamos entender o seguinte: como vivem os mortos? Paulo vai citar para nós. E há três coisas que os mortos, há três maneiras que eles vivem aqui no texto que Paulo diz. Primeiro, eles vivem segundo o curso deste mundo. Como que o morto vive? Ele vive aonde as pessoas levam. Você já foi no velório? No velório é assim. Você está lá no velório, esperando o morto chegar, ele chega de carona. Depois que ele chega de carona, ele precisa de pelo menos uns 6 para ele, para levar ele lá na frente e colocar em cima daqueles pedestal. Certo? Depois que termina o velório, o que acontece? Pegam ele de novo ali no pedestal e põem ele na carona de novo. De carona ele vai para o cemitério. Lá no cemitério ele é colocado por outras pessoas numa vala. O morto não reclama de absolutamente nada do que fazem com ele. Por quê? Porque ele não tem condição nenhuma de escolher aonde ele quer ir, a hora que ele está. Ele é levado. Paulo usa o termo aqui dizendo o seguinte: os homens são levados pelo curso do mundo. Essa grande ação que o mundo tem, aquele que não tem Cristo é facilmente engolido por isso. É facilmente levado por isso. É por isso que quando ele escreve no capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transforme a vossa mente, para que vocês não vivam segundo o curso deste mundo. Há um convite para nós que já enxergamos, há um convite para nós que podemos tomar decisão, que é: olha, o mundo vai ser firme e forte para conduzir todos os mortos. Então, quando você vê os pensamentos de hoje, as coisas que o mundo está vivendo hoje, as coisas que a pessoa, em grande maioria, estão pensando hoje, todo tipo de conceito de pecado que vocês hoje veem, que parece que já não é mais pecado, vejam, o mundo está trabalhando para que isso seja natural. O curso do mundo é para nos levar a pensar desta forma. Mas só vai andar no curso do mundo quem está morto. Quem está vivo vai pular. Esses tempos atrás contaram a história de um homem que estava sendo velado, né, e de repente ele não tinha morrido, levantou no meio do velório. E a primeira coisa que ele falou de mim: me tira daqui! Ele falou: não quero ir nesse curso que vocês estão me colocando. Se eu continuar deitado aqui, vocês vão levar para o cemitério, vão me enterrar, me tira daqui! O crente, ele levanta e ele diz: epa, está tudo errado. Para onde
mortos vivem segundo o curso do mundo. Os mortos vivem segundo o príncipe. Olha como Paulo como ele é claro aqui. Ele diz assim, há um príncipe, esse príncipe é a ideia de uma potestade espiritual, e ele diz, esse príncipe, esse principado, esse poder, ele atua nos mortos que são agora filhos da desobediência. Então, quem está morto, né? Eu costumo dizer sempre que as pessoas falam assim, nossa, mas é estranho, é feio você ver uma pessoa que está sob o poder de Satanás, um endemoniado. E eu sempre ensino o seguinte, quem não está em Cristo é uma pessoa endemoniada, porque ela está sob o poder e a autoridade do príncipe deste mundo. Ele pode não estar manifestado em um demônio, ou um demônio manifestado nele, mas ele está andando segundo o curso e o poder das ações espirituais. Por isso a palavra de Deus nos chama a perceber que muitas vezes as ações humanas, elas são sim influenciadas pelo príncipe que atua na potestade do ar, nos filhos da desobediência. Todos os que estão fora de Cristo estão em algum lugar. E esse algum lugar que eles estão é sob influência de Satanás. Há um texto em 1 João, capítulo 5, versículo 9, que diz assim, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus se faz um mentiroso, porque não crê no testemunho do Filho de Deus, no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e a vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Ou seja, aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles estão escondidos na morte. E essa morte está sob o domínio de Satanás. O versículo 19 ainda do texto diz assim, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É assim que João define. Quem está em Cristo tem a vida e está livre deste mundo tenebroso. Quem não está em Cristo está sob a influência daqueles que vivem segundo o príncipe deste mundo. Terceira coisa que Paulo diz, que aqueles que vivem como mortos, vivem segundo a inclinação da nossa carne. Quem não vive em Cristo não consegue lutar contra a carne e vai sempre obedecer à carne. A carne é a vontade nossa, a inclinação nossa, pecaminosa. O ser humano nasceu com a sua inclinação pecaminosa. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, Paulo vai citar quais são os frutos dessa carne. E aí ele vai citar lá os pecados que nós podemos dizer que são nomináveis ali para o apóstolo Paulo naquele momento. Então, o que é pecado? Tudo aquilo que vai contra a revelação de Deus, da vontade de Deus. E no capítulo 5, versículo 19 a 21, Paulo vai dizer vários pecados que estão ali. Ele vai dizer sobre adultério, ele vai dizer sobre glutonaria, ele vai dizer sobre desobediência, ele vai colocar várias coisas ali para que o povo entenda o que é pecado. Mas não são só aqueles. A gama de pecados é muito grande. O que nós precisamos entender é o seguinte: todo ser humano que não está em Cristo Jesus
vai sempre se voltar a obedecer a sua própria vontade. Então nós aprendemos como vivem os mortos. Eles são segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe que atua nos filhos da desobediência, e eles andam segundo a inclinação da carne deles. E como então é a nossa relação com Deus enquanto estávamos mortos? O versículo 3 aqui vai dizer que nós éramos filhos da ira. Isso é interessante, porque Paulo vai dizer o seguinte: enquanto filhos, enquanto mortos nos nossos delitos e pecados, a nossa relação com Deus é o seguinte: eu sou um filho da ira, eu não sou filho de Deus. E o que é ser filho da ira? A expressão filho da ira é para lembrar aos leitores que os seres humanos que não estão em Cristo serão contados por Deus como seus inimigos. E no fim sofrerão um castigo divino. Então, o que espera aquele que está longe de Jesus? Ele deve esperar o castigo de Deus no fim de todas as coisas. Vamos relembrar 2 episódios só para vocês entenderem o que é o castigo de Deus. Primeiro episódio, quando Deus castiga o mundo lá em Noé. O que Deus faz? Todos estão contra a sua vontade. Ele diz para Noé: construir uma arca entre você e a sua família, a quem eu estou dando vida, e os demais vão ser punidos pelo meu julgamento. O mundo vai acabar em água. Ontem a gente estava aqui e vimos um arco-íris lindo. O que aquele arco-íris diz para nós? Eu nunca mais vou punir os homens com água. O mundo não vai mais acabar em água. Então, quando chove muito, fica tranquilo, pode alagar, pode ter uns problemas, tal, mas o mundo não vai mais acabar em água. Eu já fiz isso uma vez, para que vocês saibam que eu sou um Deus de juízo. Vamos lembrar de Sodoma e Gomorra, uma cidade que estava ali juntas e eram desobedientes a Deus. E não quiseram ouvir o alerta de Deus muitas vezes. Deus então manda lá os anjos, escolhe Ló e sua família para sair e diz para eles assim: não olha nem para trás para não ter parte com isso aqui, porque eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. E ele então destrói Sodoma e Gomorra. E se você ler Apocalipse, lá no final diz que ele vai construir um lugar onde todos aqueles que não têm Cristo passarão a sua eternidade. Essa era a nossa relação com Deus. O que mudou? O que motivou Deus a nos dar vida? Interessante, né? Estávamos mortos no delito de pecado e Ele decidiu nos dar vida. O que mudou? O versículo 4 diz para nós: 2 sentimentos que há em Deus: sua misericórdia e o seu amor. 2 características de Deus: Deus é amoroso e misericordioso. Bom, falar do amor de Deus, todos nós sabemos sobre amor. Mas o que é misericórdia? As pessoas confundem, né? Eu costumo dizer o seguinte: misericórdia é Deus não dar a gente aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente merece. É mais ou menos como um pai que cuida e cria o filho e ele diz o seguinte: o filho faz uma arte e diz: menino, chegar em casa eu vou te dar uma chinelada, hein? Essa é a pior notícia que a gente podia receber. Antes recebesse a chinelada ali. Mas aquele negócio de ficar pensando que quando chegar em casa, imagina, você já fica angustiado o dia inteiro. E aí na hora que você chega em casa, você espera o quê? O Havaianas. Mas aí na hora que seu pai vai te dar a chinelada, ele diz assim: escuta, você merece, mas eu não vou te bater. Isso é misericórdia. Você devia ter levado a chinelada, porque você quebrou a janela do vizinho com estilingue. E não podia. Você fez algo errado, ruim. Mas o seu pai, naquele momento, diz: eu vou usar com você de misericórdia. Eu não vou te dar aquilo que você merece. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
e nós merecíamos a morte espiritual para todos sempre, mas o Senhor disse, eu vou mudar isso. Mas qual o meio que ele usou para nos dar vida? Versículos 5 e 8 dizem, ele nos deu vida por causa da sua graça. Ele diz enfático, pela sua graça sois salvos, pela graça sois salvos. Graça de Deus. Misericórdia é Deus não dá aquilo que merecemos. E graça é Deus dá aquilo que não merecemos. Isso é graça. Você não merece. Você não merece. Você não fez por pagamento. Não é algo que você fez, que você recebeu. Vou usar uma ilustração de novo de pai e filho, né? O seu pai chegou para você e disse lá, corta a grama que eu vou te dar $10. Né? Vai bom. E aí o menino foi lá e cortou a grama. Depois de cortar a grama, o que aconteceu? O pai foi lá, pegou $10 e falou, daqui, o que é isso? Isso é graça? Não, isso é um acordo, isso é pagamento. Ok? Mas um dia o menino está lá, levantou sábado, cansado, não sei porquê, mas ele levantou cansado. Ele resolveu se jogar no sofá e ele passou o dia inteiro assistindo Netflix, jogando videogame. Quando deu umas 4 horas da tarde, ele falou assim, nossa, eu acho que vou se levantar daqui, fazer alguma coisa, né? Tomar um café, comer alguma coisa. E o pai dele passou por lá, olhou para a cara dele e disse assim, rapaz, o que você fez hoje? Pai, não fiz nada, estou aqui jogado no sofá, assistindo as coisas que eu gosto. O pai dele pegou e tirou $100 da carteira e disse, está aqui, eu estou te dando $100. Eu não fiz nada para merecer, eu sei. Eu só estou te dando. A graça é isso. Quando nós olhamos para Deus, nós dizemos, eu não fiz nada para merecer. E Deus diz, é isso mesmo. Você jamais seria capaz de fazer algo para merecer. A Bíblia diz lá em Isaías que diante de Deus as nossas obras são como um trapo de imundícia. Por isso o versículo 9 termina dizendo assim, pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar na presença de Deus e dizer, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu trilhei um caminho de bom filho. Eu estou aqui porque eu fui um bom marido. Eu estou aqui porque eu fui uma boa esposa. Eu estou aqui porque eu fui bom pai, boa mãe. Eu estou aqui porque eu ajudava os pobres deste mundo. Eu estou aqui porque eu participei do Greenpeace e salvei as baleias. Eu estou aqui. E daí? Minha filha chega para mim e diz assim, pai, eu tirei 10 em matemática. E eu falo para ela, não fez mais do que a sua obrigação. Essa é a minha frase brincando com ela. Mas nós vivemos no mundo para sermos bons. Isso não é mérito de salvação. Isso é obrigação de todo ser humano. Você foi colocado aqui para cuidar. Você foi cuidado para ser gentil. Você foi colocado aqui para ser gentil. Você foi cuidado aqui para amar a sua família. Você foi cuidado para fazer isso. Pronto. E isso não te garante salvação nenhuma. A salvação está em Cristo Jesus. Ele nos deu vida. E agora, porque estamos vivos, Deus nos deu uma nova posição. No versículo 6 e 7 falam sobre isso. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fazendo o que lá? Passando férias? Agora de férias. Jesus nos salvou e a gente está aqui. Nós estamos numa religião espiritual. Lembra? Os mortos estão sob a influência de quem? Sobre o Espírito que atua nos filhos da... E Deus tirou você deste lugar e colocou você na onde? Dentro da região celestial em Cristo. Se você está em Cristo, você está sendo influenciado por Cristo. E por que ele fez isso? Ele
diz lá, ele diz assim, ó, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus nos colocou em Cristo para mostrar a bondade dele, a graça dele em Cristo Jesus. Através de quem? Pode levantar a mão. Você foi colocado para viver em Cristo, para andar em Cristo. Nós vamos aprender isso nos capítulos 4, 5 e 6. Nós não estamos lá para dizer como o menino folgado, né? Estou descansando aqui agora em Cristo. Não. Nós estamos lá para viver para a glória de Jesus. Logo, fomos vivificados para viver em Cristo. Quero concluir. Lembra da história de Lázaro que mencionei antes? Cristo chamou Lázaro e este ouviu o chamado, saiu da morte para a vida. Cristo continua chamando os seus da morte para a vida. Se você ouvir a voz de Deus te chamando, é porque Ele quer te dar vida. Responda para o Senhor, saindo da morte e vindo andar com aqueles que andam com Cristo. Viver em Cristo e estar em Cristo é a única posição que nós podemos ter nessa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora, encerrando o nosso culto, encerrando a mensagem, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Deus, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã. Reconhecemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Reconhecemos que fomos chamados para viver e estar em Cristo. Reconhecemos que nada disso foi feito pela minha força, foi feito pela força do Senhor. Reconhecemos que o Senhor nos dá vida. Reconhecemos que estávamos mortos e foi o Senhor quem nos ressuscitou. E nessa manhã somos gratos a Deus. E, ó Deus, oramos para que outros que ainda estão mortos nos delitos e pecados tenham condição de ouvir a Tua voz. E assim como Lázaro, saírem da morte para a vida. Para que o Teu nome seja bendito, hoje e sempre.